Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa maratona de questões para o concurso do município de Alpestre. Vamos corrigir aqui todas as questões disponibilizadas. Vocês têm acesso na área do aluno, nos materiais do curso, vocês têm acesso ao arquivo em PDF que tem todas essas questões para que vocês possam tentar resolver. No PDF não tem a resposta assinalada como tem aqui na tela, justamente para que tu possa simular o que tu vai enfrentar no dia da prova, tentando resolver as questões antes. Depois, vem comigo aqui no vídeo e assiste a correção. Tu vai ver que vai ficar muito mais fácil de entender e memorizar esses pontos que devem aparecer na prova. Chega de conversa, vamos ao trabalho. A primeira questão envolve vedações ao município. Atenção, o artigo 5º da Lei Orgânica traz algumas proibições ao município. São 5 proibições que são bastante cobradas em prova. O município não pode criar religiões ou igrejas, não pode subvencionar, não pode dar dinheiro para elas, nem impedir o funcionamento. Em resumo, o município não se mete com religião, não cria religião, não dá dinheiro para elas e também não pode atrapalhar o funcionamento delas. Segunda vedação, recusar fé a documentos públicos. Terceira, criar disposições entre brasileiros. Aqui foi provavelmente um erro na digitação, porque o certo que está na Constituição também é criar distinções entre brasileiros. Por isso, essa nem deve aparecer em prova. Contrair empréstimos externos sem autorização do Senado. E instituir ou aumentar tributos, atenção, sem que lei anterior estabeleça. Por lei, o município pode instituir tributos, inclusive tem o Código Tributário. Mas, sem lei não pode, só pode instituir por lei. Essas são as vedações. E aí, a banca ela costuma, nos seus concursos, sempre elaborar muitas questões nesse formato. Ela traz 3 assertivas e pede para marcar qual ou quais que estão corretas. Vamos ver. Primeiro, ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou impedir. O município não se mete com religião. Tá certo. Segundo, recusar fé aos documentos públicos, também é vedado. Terceiro, instituir ou aumentar tributos por lei. Opa, isso não é vedado não. O que é vedado é instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. E é muito comum a banca fazer essa pegadinha aqui, por isso que eu já coloquei no nosso simulado. Então aqui nessa primeira questão, a 1 e a 2 estão corretas, a 3 está errada. Vamos marcar a letra B no gabarito, 1 e 2 corretas. Seguimos para a segunda questão. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Tudo que é interesse local, o município vai elaborar as normas. Está certa a primeira. Segundo, disciplinar a localização dos pontos de táxi e parada de ônibus. Também está certo. Terceiro, fixar feriados municipais, bem como horário de funcionamento dos estabelecimentos. Também está certo. Inclusive, durante a pandemia do coronavírus, a gente viu muitas vezes os municípios definindo quando que o comércio ia poder abrir ou não e em quais horários, porque isso é uma competência do município. Pessoal, nessa questão está tudo certo. A letra E, o gabarito, de acordo com o artigo 7º aqui da Lei Orgânica, que traz uma lista de competências, onde estão essas e outras. Então, letra E, o gabarito, na segunda questão. Muito importante fazer a leitura de todas essas competências do artigo 7º. Terceira questão. Essa a banca cobrou recentemente em outro município. Ela cobra com frequência essa pegadinha que envolve... Desculpem. Que envolve os poderes do município. O município tem apenas 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Pois é, não existe poder judiciário nos municípios. O município, ele tem somente legislativo e executivo. Poder judiciário só no Estado ou na União. E aí tem que ter um cuidado. Sabe qual é o cuidado que tu tem que ter na prova? É que quando a questão falar sobre município, são apenas 2 poderes. Mas se for uma questão sobre a Constituição Federal, na Constituição Federal existem 3 poderes. É muito comum a banca tentar te confundir com isso. Se perguntar na tua prova, poderes do município, apenas 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Então,
Letra C, o gabarito, de acordo com o artigo 9º. Questão 4. Compete à Câmara com a sanção do prefeito. Espera aí. Para entender essa questão, a gente precisa entender as competências da Câmara. Quando tu pega a lei orgânica para estudar, tu vai encontrar no artigo 15 uma lista de competências da Câmara e no artigo 16 uma outra lista de competências da Câmara. Qual é a diferença? As matérias do artigo 15 são competências da Câmara com a sanção do prefeito, ou seja, os vereadores vão votar um projeto de lei e depois que eles aprovarem, eles encaminham para o prefeito ou prefeita que pode sancionar ou vetar. Essas são as competências da Câmara do artigo 15. Por outro lado, no artigo 16, tem uma lista de competências da Câmara que são competências exclusivas. Uma competência exclusiva é uma competência que cabe à Câmara, ela decide e ponto final. Ela não vai encaminhar depois para o prefeito sancionar ou vetar. O prefeito não pode vetar nas matérias do artigo 16. E aí tem uma lógica. O que envolve o funcionamento da prefeitura, tributos, orçamento, finanças do município, serviços públicos, servidores da prefeitura, bens do município, tudo isso está no artigo 15, que são competências que passam pela sanção do prefeito. Por outro lado, quando a Câmara cuida do seu funcionamento interno, definindo onde vai ser a sua sede, elaborando o seu regimento interno, trazendo regras do seu funcionamento, ou ainda, quando ela está fiscalizando a prefeitura, fiscalizando as contas, julgando as contas do prefeito, autorizando o prefeito a se licenciar, isso são matérias de competência exclusiva que o prefeito não vai poder sancionar ou vetar. Então essa que é a diferença, e isso tem caído muito em provas da banca, mas muito mesmo. É muito comum ela fazer uma questão como essa, misturando as competências do artigo 15 com as do artigo 16. Então, no teu estudo, tu tem que estudar bastante esses dois artigos. E aí, como é que ficou essa questão? Vamos ver. Primeiro, legislar sobre tributos. Pessoal, tributos, finanças, orçamento, tudo isso passa pela sanção. A primeira está certa. Mudar temporariamente ou definitivamente a sede da Câmara. A sede da Câmara é matéria de funcionamento interno da Câmara. E isso é uma competência exclusiva, conforme o artigo 16, inciso 7. Então a 2 está errada, porque ela é uma competência exclusiva e não com a sanção do prefeito. E terceiro, legislar sobre a concessão de serviços públicos municipais. Olha, essa terceira está certa. Serviços públicos municipais é competência com a sanção também. Então aqui na questão 4, a única que não passa pelo prefeito, dessas três, é a segunda. Então ficou 1 e 3 corretas, letra C é o gabarito aqui nesta questão. Vamos adiante, questão 5. A mesa da Câmara é composta por... Primeiro, o que é a mesa da Câmara? Os vereadores, dentre si, fazem uma eleição e elegem quem vai comandar a casa. E aí a mesa vai ter ali um mandato que vai ter um presidente, vai ter vice-presidente e vai ter primeiro e segundo secretários. Essa composição da mesa está no artigo 18 da lei orgânica. Presidente, vice e 2 secretários, o primeiro e o segundo secretário. Vamos ver a questão aqui. A mesa tem presidente? Sim, a primeira está certa. Primeiro e segundo vice-presidente? Não. Não. Ela tem primeiro e segundo secretários. Não tem primeiro e segundo vice, é um vice só. Então a 2 está errada. E terceiro, secretário-geral, não tem secretário-geral, ela tem primeiro secretário e segundo secretário. Então aqui na questão 5, a única correta é a primeira. Letra A é o gabarito. E está aí a composição então da mesa para a gente não esquecer. Presidente, vice-presidente e 2 secretários, o primeiro e o segundo secretário. Maravilha. Essa mesa ela é eleita por um mandato. Os vereadores são eleitos por um mandato de 4 anos. E a mesa da Câmara vai ter um mandato de 1 ano. Sendo proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, quem foi presidente da Câmara no primeiro ano do mandato não pode ser presidente da Câmara no segundo ano do mandato, porque é vedada a recondução. Letra A é o gabarito de acordo com o artigo 19, na questão 6. O mandato é de 1 ano e é proibida a recondução. Questão 7. Qualquer membro da mesa pode ser destituído. Esses membros da mesa, o presidente, o vice e os secretários, eles podem ser destituídos da mesa da Câmara
quando eles não fizerem o trabalho deles direito, quando eles forem faltosos ou omissos ou ineficientes. Para eles serem destituídos, isso vai ter que partir do voto de 2/3 dos vereadores. A lei orgânica não diz quantos vereadores tem, mas para a gente fazer eu vou utilizar um número que fica muito fácil da gente fazer os cálculos. Vamos supor que sejam 9 vereadores. Isso é uma suposição, tá? Porque a lei orgânica não diz quantos são, tu não precisa saber para a prova. Mas, se forem 9 vereadores, quantos votos eu preciso para tirar algum dos membros da mesa? 6. Por quê? Se eu preciso 2/3, 2/3 de 9 vão ser 6. Sempre que a lei orgânica disser que eu preciso de 2/3 dos votos, se forem 9 vereadores, eu preciso de 6 para aprovar. E na hora da prova, é muito comum que a banca formule questões perguntando, em cada situação, qual é a maioria necessária. A maioria de 2/3 é essa. Existe a maioria absoluta e a maioria simples. A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores presentes ou ausentes. Então, se forem 9 vereadores, eu precisaria de 5 votos para ter a maioria absoluta, que é mais da metade do total. E a maioria simples dos vereadores é a maioria dos presentes. Por exemplo, tem uma sessão hoje na Câmara e tem só 6 vereadores presentes. Quantos votos eu preciso? 4. Com 4 eu tenho a maioria simples. Então essas são as maiorias da Câmara, isso cai muito em prova e a gente vai ver outras questões também que trazem essas maiorias. Para tirar algum dos membros da mesa, a maioria de 2/3 conforme artigo 20. Letra D, o gabarito aqui na questão 7. Questão 8. As comissões especiais de inquérito, as famosas CPIs. CPIs, comissões especiais de inquérito, são comissões formadas pelos vereadores da Câmara para investigar algum fato determinado por um prazo certo. Alguém denunciou alguma irregularidade na prefeitura, os vereadores montam essa comissão para investigar. Isso é uma comissão especial de inquérito. Para criar uma comissão especial de inquérito, uma CPI, é necessário um requerimento, e esse requerimento tem que ser assinado por pelo menos 1/3 dos vereadores. Letra C, o gabarito aqui, conforme o artigo 30. Então, para criar uma CPI, para abrir uma CPI, eu preciso de 1/3 dos vereadores assinando. Se forem 9 vereadores, seriam 3 assinando. Letra C, o gabarito na questão 8. Questão 9. Perda do mandato do vereador. Assunto muito cobrado em provas também. O vereador, em alguns casos, ele está sujeito a perder o mandato. A lei orgânica diz quais são essas situações lá no artigo 37. Vamos ver. Primeiro, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Sim, todo político que tiver suspenso o direito político não pode exercer o mandato, tá certo. Segundo, cujo procedimento for declarado compatível com o decoro parlamentar. Não vai perder o mandato. Por quê? O vereador perde o mandato quando ele tiver um comportamento incompatível com o decoro parlamentar. Não compatível. Compatível está certo, está tudo certo. Então a 2 está errada. E terceiro, que for investido no cargo de secretário municipal. Também está errado, porque se um vereador ou vereadora são convidados pelo prefeito para a função de secretário municipal, eles não perdem o mandato, eles continuam sendo vereadores, mas eles vão ficar licenciados. Eles vão ter uma licença na forma do artigo 39, parágrafo 3º, enquanto estiverem como secretários. Quando não quiser mais ficar como secretário, volta e reassume o mandato. Não perde o mandato nesse caso também. Então aqui, pessoal, das 3 alternativas, a única que trouxe uma situação de perda do mandato do vereador foi a primeira. Letra A é o gabarito na questão 9. Questão 10. Compete privativamente ao prefeito. No artigo 51 tem uma lista de competências privativas do prefeito. Isso tem caído muito em provas da banca, por isso eu coloquei no simulado também. Tem que saber todas as competências lá do artigo 51. Vamos ver aqui quais que estão certas. Primeiro, compete ao prefeito representar o município em juízo ou fora dele. Sim, isso é uma atribuição do prefeito, tá certo. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Também está certo, o prefeito, quando os vereadores aprovam um projeto de lei, eles encaminham para o prefeito, que pode sancionar se concorda ou vetar se não concorda. Também é uma atribuição dele. Promulgar emendas à lei orgânica. Não, atenção. Projetos de lei, quando são aprovados pelo prefeito, pelos vereadores,
vão para o prefeito sancionar, o prefeito sanciona e promulga. Isso os projetos de lei. Agora, as emendas à lei orgânica, que são alterações a esta lei orgânica, elas não são promulgadas pelo prefeito, elas são promulgadas pela mesa da Câmara. Cuidado com isso, isso aqui é pegadinha. Então aqui, pessoal, quais estão corretas nessa questão? Letra B, apenas 1 e 2, conforme artigo 51. Tranquilo, pessoal? Essa é a primeira parte do nosso simulado. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar corrigindo as questões. Até logo!